Shalom Brahá, quarta parte do comentário para Shanassô 5782. Vamos voltar aqui no versículo 8 do capítulo 5, para dar entendimento. E se o homem não tiver herdeiro para devolver-lhe aquilo que culpou, então que se restituir pela culpa pertence ao Eterno e será do sacerdote, além do carneiro das expiações com o qual ele expiará por ele. Então aqui está falando sobre o homem que fizer algum pecado contra outro, ou falar de forma, prometeu e não cumpriu, né? Falsear. Está falando que ele tem que, quando vê que é culpado, ele tem que devolver aquilo e acrescentar a quinta parte, ou seja, um juro de 20% sobre o erro. Capítulo 9. E toda oferta santificada, ou seja, a oferta das primícias, né, dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, para este será. E a santidade de todo homem deles serão. O que der todo homem ao sacerdote, para esse será. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade. Só um comentário aqui antes disso. Há muitas disputas de erros de negócios, de erros que nós fazemos. Né? Todos nós erramos, todos nós entramos em situações de formas erradas, e depois para sair delas é uma luta, como diz o provérbio. Você quer sair daqui de tudo quanto é forma e não consegue, porque você está preso pela sua palavra. E um dos mandamentos, na verdade, é o terceiro mandamento, fala que você não vai jurar falsamente em nome do Eterno teu Deus. Literalmente está falando assim, você vai cumprir a palavra que você deu. E muitas vezes nós não conseguimos cumprir essa palavra. Então é necessário entrar em acordos e tentar acertar. E muitas são as circunstâncias. Eu falo pela minha vida. Então, quando nós entramos em acordo, conseguimos acertar esses erros, quando as duas partes se prestam a abrir mão, como nós fizemos um comentário sobre a questão de casais, né? O rabino falando que escutava o marido, dava razão para ele, depois a mulher dava razão para ela, a mulher dele perguntava, falava, os dois não podem ter razão ao mesmo tempo, ele falava à mulher dele, né, você tem toda a razão. Ou seja, todo mundo tem razão, mas quem está disposto a abrir mão da sua razão para perseguir a paz, para conseguir dar paz? Né? Mas o Senhor coloca aqui agora, entrou na razão, tudo bem. Então, se você errou de verdade, errou totalmente, você tem que acrescentar 20% sobre aquilo, para poder apaziguar e tampar a mentira que você falou. Para isso, nós devemos realmente buscar de Deus, e dentro do nosso coração, a verdade de tudo que nós fazemos. E Deus, na sua bondade, sempre nos concede a condição de pagar isso. Que seja assim para mim, que seja assim para você também. Vamos continuar agora no outro tópico. Versículo 11, capítulo 5. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com o homem, juntando-se, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e quando passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada, trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efá de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúmes, oblação memorativa que recorda a iniquidade. E a fará aproximar o sacerdote, a fará estar diante do Eterno, e tomará o sacerdote águas santas num vaso de barro, e do pó que está no chão do tabernáculo tomará o sacerdote e o jogará nas águas. E o sacerdote fará a mulher ficar diante do Eterno e desmanchará as tranças
da cabeça da mulher e porá sobre suas palmas a oblação memorativa, que é a oblação de ciúmes. E na mão do sacerdote estarão as águas amargas que trazem consigo a maldição. O sacerdote a fará jurar e dirá à mulher: se não se deitou nenhum homem contigo, fala seu marido, se não se desviastes por impureza, estando sob o domínio do teu marido, se livre dessas águas amargas que trazem consigo a maldição. E se tu te desviastes, estando sob o domínio do teu marido, se foste contaminado de algum homem fora do seu marido, se tiver deitado contigo, e o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição e dirá à mulher: te põe o Eterno por maldição e por assunto de juramento entre teu povo, ao fazer o Eterno decair tua coxa e inchar o teu ventre. E entre estas águas que trazem consigo a maldição em tuas entranhas, e façam inchar o teu ventre, e façam descair a tua coxa, e dirá a mulher: amém, amém. Escreverá o sacerdote essas maldições no livro e as apagará nas águas amargas. E dará de beber à mulher as águas amargas que trazem consigo a maldição. E entrarão nelas essas águas que trazem consigo a maldição para lhe causar amargura. E tomará o sacerdote da mão da mulher da oblação de ciúmes, e movimentará a oblação diante do Eterno, e a fará chegar ao altar. Tomará o sacerdote um punhado da oblação, que é a oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. Depois fará a mulher beber as águas. Lhe dará de beber as águas, e será que, se for impura e tiver cometido falsidade contra seu marido, entrarão nela as águas que trazem consigo a maldição para servirem de amargura. Se inchará o seu ventre e decairá a sua coxa. E a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não for contaminada, porém for pura, então será livre e terá bons partos. Essa é a lei dos ciúmes, quando se desviar uma mulher sob o domínio do seu marido, se tornar impura. Ou quando o homem, tomado do seu espírito de ciúme, se enciumar contra sua mulher. E fará estar a mulher diante do Eterno. E aplicará o sacerdote com ela toda esta lei. E será livre o homem de iniquidade, e aquela mulher levará sobre si a sua iniquidade. É pesado isso, mas aqui fala sobre a questão da fidelidade, que é do mandamento, né? de não ser infiel. Agora começa pelo marido. Em Ezequiel, o Senhor fala sobre os homens, que não vai deixar isso acontecer com as mulheres, porque os homens são os primeiros a errar. Ainda fala lá que o homem que dormia com a sogra e com a mulher e com a filha, o pai e o filho pegavam a mesma mulher, essa loucura toda. O Senhor falava assim: eu não vou permitir que esse espírito de ciúme venha sobre vocês venham cobrar isso de qualquer esposa, porque vocês são os primeiros a fazerem isso. Ou seja, para que isso exista, a primeira coisa é a fidelidade masculina. Então, se o homem é fiel e não há fidelidade por parte da esposa, o próprio Espírito de Deus faz a coisa acontecer. Aqui nós estamos falando sobre uma sociedade em que o divórcio era permitido. Sabe, a Torá permite o divórcio desde que haja algo indecente. Esse indecente seria essa relação sexual ilícita ou outras coisas que são consideradas dessa forma. Ou simplesmente eles não conseguiam conviver. Mas não era assim. Porque isso é uma discussão que você vê forte ali na escritura cristã, né, de Jesus conversando parece que com escribas, ou fariseus, sobre isso. Fariseus não, saduceus, sobre isso. No caso, Jesus vai pela opinião de Shammai, né, um sábio de um século antes, que fala que coisa indecente era a relação sexual ilícita. Mas Hillel falava que a indecência, no caso do divórcio, seria até da mulher não saber varrer a casa, porque ela não varria a casa com amor. Então ela não amava a sua família, porque ela não cuidava da sua casa com família. Então tinha que haver separação. São conceitos de épocas que a gente tem que entender, mas se nós levarmos em conta hoje nada é levado em conta, porque a quantidade de divórcio é maior do que a quantidade de casamento nos registros de cartório. Ou seja, o nível do egoísmo
é tão alto, do egocentrismo é tão alto, que as pessoas não conseguem conviver com a outra, nem com aqueles que juraram fidelidade diante do altar, seja qual altar for. Então não vale nem comentar sobre isso. Mas o que é interessante ver o seguinte: se você é fiel, mesmo que venha uma acusação injusta, você vai se ver livre dessa acusação. E após o fato ser apurado, virá bênção sobre sua vida. Seja de fidelidade conjugal, seja de fidelidade de trabalho, seja do que quer que você faça. Né? Voltando, se você faz com alegria aquilo que você faz com humildade, você faz com sua força. Quando acontecer algo disso, desse tipo de situação, ou seja, alguém te acusar de algo que você não fez, a sua justiça vai falar por você na hora do julgamento. Porque o mundo espiritual observa tudo. Às vezes nós podemos ver injustiças acontecendo no dia de hoje por causa de um poder espiritual que está sobre esses, vamos falar, julgadores, esses líderes. Pode ter certeza absoluta que a justiça de Deus virá sobre essas pessoas cedo ou tarde. E essas pessoas que têm sido vilipendiadas serão honradas. Porque essa é a lei natural de Deus. Nós temos que lutar para manter as coisas corretas, verdadeiras, vivas. Mas temos que saber que a verdade sempre vem à tona, de uma forma ou de outra. Se a sociedade inteira trabalha de forma errada, o castigo vem sobre ela toda. Se uma parte da sociedade faz errado, vem sobre essa parte. A outra é separada. Agora, se a liderança age dessa forma, e a sociedade acompanha essa liderança, vem sobre todos. É assim que funciona. Aqui está falando o seguinte: mantenha a sua posição. Se você faz o que é reto, o que é justo, o que é verdadeiro, o espírito de ciúme, seja qual for, de verdade, lógico que se você faz a coisa verdadeira, o espírito de ciúme é falso. Então a falsidade desse espírito vai ser declarada. Ele perderá e você é quem vai ganhar. Nós vamos continuar na próxima.